Olá pessoal, vamos ao vídeo chamado O preço médio não serve para nada. Eu sei que para alguns isso fica até meio estranho, né? Mas é o que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Essa obsessão com preço médio leva a muitos prejuízos e leva também um incentivo ao giro, né? Ao pessoal ficar girando e operar mais e produzir mais corretagem e tudo mais. No fim da história, não há nenhuma utilidade para você ficar nessa obsessão de saber seu preço médio. Existe um preço médio, eu coloquei aqui os temas. Existe um preço médio, que é o preço médio de compra, que você deixa anotado lá todo ano no imposto de renda. Esse preço médio é o único que interessa, porque se por acaso você vender as ações, você vai ter que pagar imposto sobre esse preço médio. Nesse preço não entra imposto de renda, não entra venda de opções, não entra imposto de renda, não entra dividendos, não entra venda de opções, não entra nada disso. Nesse preço é só o preço médio de compra. E se você não tem como objetivo vender suas ações, nem esse interessa muito. Então, o primeiro conceito, e que as pessoas têm muita dificuldade, é o conceito de empate, que vem de algumas outras loucuras e delírios, e o principal é o preço que você comprou. As pessoas têm um delírio de que o mercado tem algum interesse pelo preço que você comprou, ou que o preço que você comprou tem alguma importância para o mercado. Então vamos usar de exemplo Petrobras. A Petrobras nesse momento aqui na nossa planilha, ela está linkada diretamente, né, com o sinal da Bovespa. Petrobras está 27,23 nesse momento. Está aqui, ó, 27,23. Então vou escrever uma coisa aqui que é importante escrever. Todas as pessoas do mundo que tem a ação Petro 4 tem a ação Petro 4 a 27,23 neste momento. E é só isso que existe. Tá aqui, ó, 27,23. Vamos botar tudo nela para aparecer bastante. Só isso que existe. O resto é tudo fantasia, pessoal. Todo o capital que você tem nesse momento é o que você tem assim em todo momento. Esse negócio de empatar, recuperar prejuízo, até o vídeo anterior do Predador sobre recuperar prejuízo, vocês podem assistir. É tudo fantasia e ilusão que leva a mais prejuízo. Você tem um capital nesse momento, você tem o seu capital. Nesse momento você tem o seu capital, que é de X reais. E todo mundo tem o capital que tem nesse momento. E nada mais. E esse capital é de X reais. Se você operar direito e não ficar de bullshit, de fantasia de recuperar prejuízo, de tentar empatar, de chegar no preço que você comprou, daqui a um tempo você vai ter X mais Y de capital. Se você continuar fazendo as mesmas coisas erradas que te levaram a perder capital e ficar tentando recuperar prejuízo e ficar inventando que o seu preço em Petrobras não é 27, 23, é 37, daqui a um tempo você vai ter X menos Y. Então, a partir desse momento, com o capital que você tem, que é o único que existe, você pode operar direito e fazer esse capital aumentar, ou continuar fazendo besteira e fazer ele diminuir. Então, o único preço que existe é o preço de hoje. Para imposto de renda, existe até o preço médio de compra, mas para decidir suas operações só existe o preço hoje. Então criam maluquices como o sujeito compra uma ação a R$3, ela está R$1,50.
Aí ele fica fazendo preço médio, seja lá o que for, porque quando ele voltar no 0 a 0, quando ele empatar, ele vai sair dessa ação. Quer dizer, o objetivo dele na bolsa é acumular vitórias e não acumular capital. Quer dizer, se você está numa operação ruim, numa ação ruim, o que você tem que fazer é sair. Porque se a ação está a 1,50, o que você tem é aquela ação a 1,50. Que você comprou por 3 é uma fantasia da sua cabeça. Então você sai. E outra coisa para vocês verem esse nível de maluquice, e que tem até um vídeo meu sobre isso de venda coberta, besteiras que falam sobre a venda coberta. Se você sai de uma operação com prejuízo, pelo menos você tem um abatimento fiscal. Você acumula aquele prejuízo para deduzir dos futuros lucros. Então, pelo menos tem isso. Porque se você comprou por 3 e está 1,50, o prejuízo já existiu. Não há nada que faça voltar esses 1,50. Se voltar de 1,50 para 3, a partir de hoje você está ganhando 1,50. Só que é muito mais fácil ganhar esse 1,50 numa empresa boa do que numa empresa ruim. Então, quando você fica na empresa ruim querendo recuperar o prejuízo, a única coisa que acontece é que você faz com que no longo prazo você tenha menos capital. O objetivo é acumular capital e não acumular vitórias. Quando você opera errado, você perde, é natural. Vamos passar para o próximo item, então, já tendo entendido isso, que é o trader. Se você vai fazer trades, cada trade isolado, se você em outro local acumula, que é o que você deve fazer, acumula capital em renda fixa, até em ações, é outro papo. Estou falando do trade. Para um trade, o que você tem que fazer? Primeiro você tem que ter critérios de entrada no trade. Esses critérios sempre vão buscar uma distorção de preço com valor. Se você vai buscar você quer sempre comprar preço abaixo do valor e vender preço acima do valor. Se você vai buscar essa distorção usando análise técnica, análise fundamentalista, ou seja o método que for, é decisão sua, mas você tem que ter critérios. Então você cria critérios de entrada. Você, se vai usar análise técnica, por exemplo, você vai usar uma série de indicadores ou marcadores, ou seja lá o que for, médias, e vai criar um sistema que te dá uma entrada. Quando acontece isso, aquilo e aquilo outro, eu vou entrar com uma compra ou vou entrar com uma venda, seja lá o que for. A partir do momento que você tem a sua entrada, você determina o stop, o alvo de lucro e, se necessário, o prazo. E aí, acabou, você vai operar o seu plano. Entrou, saiu, seja com lucro ou prejuízo, acabou o trade. Não tem preço médio. Não tem preço médio nenhum. Cada trade isolado é um trade isolado que pode dar lucro ou prejuízo. Não tem aqui preço médio nenhum. E não fica correndo atrás. Olha, esse negócio de ficar fazendo preço médio no prejuízo é das coisas que mais dá prejuízo na bolsa. Entrou, estabelece uma saída, bateu num critério de saída, sai, acabou. Se entrar de novo, der uma nova indicação de entrada, ótimo. Agora, quando você fica fazendo preço médio no prejuízo, você está querendo salvar uma operação ruim. E o objetivo, eu repito, é acumular capital, não é acumular vitórias. Não tem que sair vitorioso de todas as operações. Vamos agora para o holder, que compra ação e guarda. O que ele opera são empresas, ele não opera preços. Vamos mudar de página aqui. Ele opera empresas, não opera preços. Se opera preço é trade, não é hold. O buy and hold opera empresas. Enquanto as empresas são boas, ele continua nas empresas. Enquanto as perspectivas são boas, a empresa dá lucro, ele continua nas empresas. Quando elas deixam de ser boas, ele pode sair e trocar por outra. Preço não entra na conta dele. Entra na conta dele qual o objetivo do holder? Acumular cada vez mais ações de empresas boas. Então, quanto mais ações de empresas boas ele tiver, melhor para ele. Mais dividendo ele vai receber,
mais ele vai poder fazer venda coberta e tal, e então maior vai ser o capital dele progressivamente. E se a empresa for boa, ela vai tender a ter valorização no longo prazo e distribuir dividendos. Então esse é o objetivo dele. Preço médio interessa lá, o preço médio de compra para fins de imposto de renda. Se o mercado está acima ou abaixo do preço médio dele, não faz a menor diferença. Interessa se a empresa é boa ou ruim. Então, também não tem utilidade nenhuma. E por último, a venda coberta. Tem duas modalidades. Quem quiser, veja o vídeo que eu gravei, Parem com a Salada na Venda Coberta, que mostra bem isso. Operação de taxa, vende uma opção dentro do dinheiro com o objetivo de ser exercido para fazer taxa. Esse sujeito não acumula ações, ele pode até acumular outras ações, mas na que ele faz taxa ele não acumula ações. Ele usa a ação para fazer uma taxa que ele tenta fazer acima do CDI. Ele entra, compra ação, vende opção e o objetivo dele é ser exercido. Se o mercado cai, ele tem um stop. Acabou. Não tem preço médio nenhum. Não existe preço médio. Cada operação ocorre isoladamente. O que existe é, você paga imposto pelo preço médio naquelas ações. Então, quem tem ação há muito tempo, não é bom fazer operação de taxa, porque você é exercido e paga imposto sobre o preço médio de todas as suas ações e não sobre aquelas que você comprou para operação de taxa. Mas o operador de taxa verdadeiro não tem nada a ver com isso. E o que faz remuneração, vende OTM para comprar mais ações, também não faz a menor diferença, porque ele não pretende vender as ações. Pode ocorrer, numa vez, subiu R$10, não teve saída, tá bom. Vai lá, recompra as ações e continua, não faz a menor diferença. E nesse caso, diferente do que falam, e eu gravei até um vídeo sobre isso, besteiras que falam sobre a venda coberta, se for exercido é melhor que seja abaixo do preço médio. Porque o pessoal fala, não pode vender opção abaixo do preço médio, que se for exercido vai ser exercido com prejuízo. Cara, se você faz remuneração e buy and hold, você vai recomprar as ações no momento seguinte. Se você for exercido abaixo do preço médio, você não paga imposto. Se for acima do preço médio, paga imposto. Então, se tiver que escolher, eu prefiro ser exercido abaixo do preço médio. Porque eu vou recomprar as ações de qualquer forma e vou recomprar mais ações. Então, quando você é exercido abaixo do preço médio, você recompra quase o mesmo número de ações. Quando você é exercido acima do preço médio, você tem que pagar imposto e compra menos ações, termina com menos ações. Então isso é uma besteira danada que falam, de não vender abaixo do preço médio, não faz a menor diferença, porque você está fazendo uma venda de opções que se cair você vai ganhar e comprar mais ações. Se subir você vai dar stop e vai assumir o prejuízo, você não vai vender as ações mesmo, então não faz a menor diferença, o objetivo é comprar mais ações. Então, se o mercado ficar 2 anos abaixo do seu preço médio, você vai ficar 2 anos sem vender opções e o outro que está vendendo opções chega dali a 2 anos com o dobro de ações que você. É só uma besteira. Então, eu olhei as diversas modalidades e continua valendo. Vou aumentar aqui para todo mundo ler bem lido. O preço médio, vamos terminar com isso aqui. Bem no meio, podemos aumentar mais para ficar na memória de vocês. O preço médio, vamos botar no meio aqui do vídeo para ficar bem bonitinho. Então, aqui ó, termina com essa imagem. O preço médio, pessoal, não serve para nada. Esquece isso. É mais um dos bullshits que se espalham por aí sobre bolsa. A grande maioria perde na bolsa, porque a grande maioria fica repetindo essas coisas e fazendo as mesmas coisas sem parar para pensar. Então, compreendam que a grande maioria perde na bolsa. E aí, volta aquela frase que eu falo de vez em quando. Afaste-se da manada ou afaste-se da bolsa. Porque se for para ficar fazendo a mesma coisa que a manada, é melhor sair da bolsa. Porque a manada não tem a menor chance na bolsa. É quem sustenta o sistema. E o preço médio é uma das formas que se sustenta, porque ele induz ao giro e ao giro totalmente desnecessário. É isso aí, pessoal. Um abraço para o pessoal do canal Baster do YouTube.